Meu cabelo vai estar mais laranja do que tudo, vou estar parecendo curupira, porque eu tingi ele ontem. Então vai estar tipo... Mas enfim, como o vídeo foi muito requisitado... Aquela. Mentira, não foi requisitado não, eu só tenho muita vontade de fazer mesmo. O vídeo hoje é sobre mulheres e arte. Como uma mulher se posiciona dentro da estrutura artística, quando essa estrutura começou a ser construída, então um pouquinho de contexto histórico. Como a estrutura foi construída envolve também como as mulheres tentaram romper com essa estrutura, porque como eu vou tentar explicar, é uma estrutura um pouco restrita às mulheres. Um pouco eu tô fazendo um eufemismo, é bastante restrita sim. A diferenciação na produção de arte por gênero ocorre de maneiras diferentes em vários lugares do mundo. Alguns grupos têm tipos de produções restritos a um gênero específico. Então, por exemplo, tem certos lugares na África em que trabalhar com metal é exclusivo a homens e trabalhar com cerâmica é exclusivo a mulheres. O que acontece muito com essa visão é a seguinte: porque a gente acha que a África é tribal, a gente imagina que eles são no modelo caçadores e coletores, e aí você pensa, ai não, porque o homem é ativo e caça, e a mulher é passiva e colhe. não. Depende muito do exemplo que você escolhe, porque na Serra Leoa, por exemplo, você tem certos rituais com máscaras que são exclusivos para mulheres. Vamos lá, são distinções de gêneros, porque gêneros são diferentes, só que não há hierarquia entre eles, entendeu? Não é um gênero é melhor que o outro. O que acontece na arte ocidental e a maneira como ela foi criada, principalmente a partir da história da arte europeia, que é o que domina o nosso imaginário no ocidente, é que a estrutura é restrita à mulher, e a estrutura é de homens para homens, então a mulher fica meio jogada de cantinho nisso e ela é o quê? Ela é um objeto. Pra variar um pouco, né? Tá esclarecido que uma coisa é você não ter hierarquia, mas ter dois gêneros produzindo formas de arte diferentes porque eles têm funções sociais diferentes. E a outra, você ter uma estrutura que reproduz a estrutura social de opressão da mulher. Então vamos lá. Primeiro exercício que eu acho que pode ser útil é pensa assim. Compara a quantidade de artistas homens que você conhece, a quantidade de artistas mulheres que você conhece. Agora compare como você pensa sobre eles. Então, se você pensa em, artistas brilhantes, gênios, né? Quem vem à sua cabeça imediatamente provavelmente são nomes como... A maioria homens. Não, mas não tinham muitas mulheres artistas nos séculos lá pra trás. Mentira! Tem mulheres produzindo arte? Sim. Tem mulheres produzindo arte ao mesmo tempo que esses artistas? Tem. Tem mulheres produzindo arte ao mesmo tempo que esses artistas e mais ou menos no mesmo estilo e talvez com qualidade equiparada que mesmo assim não recebem reconhecimento? Tem. Vamos demonstrar. Então, mas o que eu queria dar uma noção com esse exemplo é o seguinte: a maneira como a gente imagina a arte e como a gente imagina os grandes representantes de arte, ela é criada, a gente é levado a pensar sobre arte nessa maneira. A arte é construída. Então, a produção, exposição, apreciação, crítica, estudo, tudo isso é muito restrito às mulheres e tudo isso é feito para a manutenção dessa restrição. Então, isso é intencional. Não vamos achar que isso acontece por acaso, simplesmente porque homens têm mais talento. Vamos ter esse eco da importância da política na arte e na estética. Contexto histórico. Renascimento e Iluminismo são dois processos intelectuais, culturais, sociais, importantíssimos de fato. Eles moldaram muito a maneira como a gente entende o conhecimento e como a gente entende o mundo e olha para o mundo no Ocidente no geral. O que a gente não pode esquecer é que todo o processo intelectual e todo o processo artístico foi feito por homens europeus brancos, em geral de classe alta. Há exceções? Há. Então, por exemplo, os caras que fizeram a enciclopédia eram numa classe mais baixa e ainda assim conseguiram participar. Conseguiram construir conhecimento. No geral, era muito restrito a não europeus, a não brancos, a não homens. Então, quando você começa a ter a ideia do que é ser um intelectual, do que é ser um artista, do que é produzir arte, do que é produzir conhecimento, pensada por homens, para homens, na sua posição social de serem privilegiados, você constrói uma estrutura que é restrita e prejudicial aos não homens, não brancos, não europeus. Tá claro isso? Agora vamos cortar pra 1989. Tem um grupo anônimo de artistas feministas chamado Guerrilla Girls. Elas pesquisam sobre mulheres na arte e fizeram uma série de posters em 1989 que
indagavam o seguinte: será que as mulheres precisam estar nuas para entrarem no Met Museum? E aí elas colocaram uma estatística do lado desse pôster, que menos de 5% das artistas nas sessões de arte moderna desse museu eram mulheres. Mas 85% dos nus são de mulheres. Como é que a mulher participa da estrutura do museu? Como forma, como objeto, e não como artista. Nas sessões de arte moderna, então vamos lembrar que a gente tem a ideia de que tudo que é moderno tá ligado à democracia e tá ligado à igualdade. Mentira! Vamos dar 2 passos para trás e olhar de longe e ver que tá bem restrito ainda. Eu tava lendo um texto outro dia pra faculdade, né, gente? E esse texto dizia o seguinte: as mulheres começaram a ser retratadas no Renascimento, mas os retratos de indivíduos e a ideia do indivíduo no Renascimento começou a aparecer com mais força. E representações de mulheres também, mas justamente nessa condição de objeto, de não se autorrepresentar. Então o retrato da mulher literalmente é produzido por homens. Se o Renascimento foi um processo e encabeçado, dá pra falar assim, por homens, será que as mulheres tiveram o seu renascimento? Se as nossas noções de arte continuam a reproduzir essa ideia de que as mulheres são inferiores, como é que a gente pode dizer que isso faz parte de um renascimento do qual as mulheres participaram? Será que as mulheres tiveram o seu renascimento como um processo? Ou será que isso aconteceu, foi pipocando em vários lugares do mundo? Enfim, o texto faz vários questionamentos muito interessantes. Eu vou tentar deixar o link, provavelmente só vai ter em inglês. Então, novamente, a ideia que a gente tem sobre arte construída de homens para homens, com a mulher numa posição objetificada, na maioria das vezes, e com pouco espaço para participação feminina. Cortando para 2003, para falar um pouco sobre crítica de arte e o mercado da arte. Como é que o mercado da arte funciona em relação às mulheres? Eu tô aqui com as minhas notas, gente, vejam bem. Tem uma artista chamada Andrea Fraser, ou Andrea Fraser. Ela é uma artista de performance famosa, bem das polêmicas, e principalmente por essa peça aqui que eu vou falar, mas teve uma outra que ela fez um tour de museus falando dessa maneira pomposa. Ai, porque a forma como a curvatura da asa da borboleta nessa pintura se demonstra e blá blá blá. Enfim, e ela fez isso, só que não com as pinturas, ela fez com a cafeteria, com o guardador com a chapelaria, pra tirar um pouco de sarro dessa estrutura artística pomposa que é restrita pra restringir pra quem tem menos verba e pra quem tem menos escolaridade. E aí ela fez uma outra peça. Ela fez um filme de 1 hora em que ela transa com um colecionador de arte. Ele sabe, ele pagou pra isso, então gera uma série de questionamentos sobre prostituição também. E aí, sei lá, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso foi essa mistura entre o valor do corpo e o valor da arte e o valor do que ela produz e o valor do que ele pode tirar dela de alguma maneira, entendeu? Em várias esferas profissionais, as mulheres sofrem muito esse preconceito de com quem que ela teve que transar pra chegar aí, porque se questiona muito a competência de uma mulher. E aí eu acho que ela expor isso dessa maneira, já sendo uma artista consagrada e fazendo o cara pagar pra transar com ela, eu não sei, pra mim inverteu todas essas noções, eu não sei, é muito polêmico, tem várias coisas que a gente pode achar que estão erradas, gera discussões interessantíssimas, mas não dá pra tirar o valor do questionamento que ela levanta, né, e de como ela mexe com as nossas ideias de poder dentro da arte, de como uma mulher artista e um colecionador homem se relacionam, e uma mulher modelo de arte, né, modelo no sentido de ela vai ser desenhada, e um homem artista se relacionam também. Várias dinâmicas de poder aí, e como ela trata disso. Aí, vamos cortar para o amorzinho do vídeo. Frida Kahlo. Tinha que falar, gente. O Lé agora virou estampa de tudo quanto foi marca, né? Vamos falar sobre comoditização da arte. Mas, fato é que ela é maravilhosa. Frida Kahlo é uma mulher artista fudida. A mulher é incrível. Ela é uma força da natureza. E ela trabalha num estilo que deixa a sua subjetividade fluir muito. Então as pinturas são muito impactantes. E ela faz muito autorretrato. E a ideia de um autorretrato é muito interessante porque ela tem controle da sua subjetividade como artista e ela se representa, então ela tem controle de como ela vai ser representada também, ao invés de ter alguém pintando ela. Então não só ela pinta, como ela é pintada por si mesma. É tomar as rédeas da sua própria subjetividade num nível muito incrível. Eu acho importante que ela tenha virado uma figura muito famosa, mas acho que a partir daí a gente tem que seguir em frente. Eu tive que fazer uma crítica de uma exposição que foi aqui em Londres sobre o Caravaggio.
Caravaggio é um artista famoso demais. Ele é incrível, ele realmente é maravilhoso. E ele é todo polêmico, né? E a grande coisa do Caravaggio, eu acho, ou um dos aspectos mais importantes, além daquele contraste de luz e sombra, é que ele tem uma pegadinha que é a gente gostar de ver coisas que a gente não deveria gostar de ver. Violência, então, trapaça, esse tipo de coisa. E essa exposição era sobre artistas que foram inspirados pelo estilo do Caravaggio. E tinha uma artista mulher nessa exposição. O nome dela é Artemisia Gentileschi. Pessoas que falam italiano devem estar assim agora. E ela é a única seguidora mulher do Caravaggio que se sabe. E a pintura que eles escolheram era de uma mulher sendo assediada por 2 homens. E eles chamaram essa pintura de erótica na etiquetinha da imagem. Que parece, né? Nossa, erótico, sério? Pra quem? Pra quem que é erótico isso? Porque ela tá pelada, é erótico? Só porque tem uns peitinhos, é erótico? Eu não achei nada erótico, eu achei assustador. Por quê? Porque eu tô acostumada com aquele olhar que ela tava recebendo. Me incomodou muito. E não falaram nada sobre o quão violento aquilo era. Sendo que em todas as outras pinturas do Caravaggio, que tem várias pinturas mega violentas, eles falam, nossa, olha que violento. E no resto da exposição inteira era, olha como a violência está presente. E nessa pintura era, ai, olha o erotismo. Mas olha a violência aí, é abuso isso, gente. Por que a gente gosta de ver abuso? Me incomodou, mas era interessante pra fazer a gente pensar. E aí, algumas semanas atrás, uma amiga minha postou no Facebook o vídeo do diretor de Último Tango em Paris falando sobre o fato de que a atriz foi estuprada nas cenas. Ela não sabia que aquela cena ia acontecer, que aquilo foi estupro. Como que um filme com uma cena de estupro declarada, não é que tá debaixo dos panos, aí talvez tenha sido, consegue ainda ter, acho que ele ganhou o Oscar ou foi indicado pra mais sei lá quantas mil coisas, tá em lista de filme sensual, eu vi outro dia, numa lista de filmes sensuais, eu fiquei assim, mas o que tem de sensual nisso, gente? Sensual pra quem? E aí, o cinema é uma arte, vamos lembrar disso. Então, se a gente permite que um filme com uma cena de estupro, e no qual uma mulher foi enganada durante a produção, seja considerado um grande trabalho de arte, um grande filme, como é que isso é arte? Pra quem que é essa arte? Quem tá julgando que isso é artístico, entendeu? Até onde vai o nosso artístico? Porque, tudo bem, arte é polêmica pra caramba, e tem coisas que a arte faz, ou que artistas fazem, que são pra mexer com as nossas noções do que é certo e do que é errado. Mas fato é que assédio, estupro, abuso, violência doméstica, em geral são coisas muito banalizadas dentro da arte. Eu sei que tem vários exemplos e que todos eles parecem um pouco desconexos, talvez. Eu não sei se eu consegui falar da maneira que eu queria, mas eu sei que tem muito pra ser aprofundado sobre tudo isso que eu falei. Mas é só pra dar uma ideia de como, em várias épocas diferentes, e em várias esferas diferentes da arte, a gente continua com essa manutenção. De novo, eu sempre falo isso, vamos olhar pra isso, tá? Dona Luísa vai tentar arrumar melhores equipamentos aqui, teremos um cenário ano que vem, enfim. Eu acho que a ideia com o canal era ocupar espaços e eu quero falar de outras mulheres que ocuparam espaços que não estavam aí pra elas. Esse tava muito aberto pra mim, mas tem muito espaço muito restrito e tem muita mulher que tá disposta a ocupar espaço restrito mesmo. Vamos falar sobre o quanto isso é incrível, vamos dar mais espaço e reconhecimento pra artistas mulheres. É isso, um beijinho, tchau, tchau.